o universo se multiplica diariamente. De uma família nascem outras famílias, que continuam se multiplicando de geração em geração. De uma semente, um pomar. De um inseto, centenas de insetos. De um peixe, um cardume. De uma pessoa, milhões de pessoas. Somos chamados à multiplicação. Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. Jesus multiplicou pessoas e as tornou discípulos. De 12 surgiram 50, 100, 1000, milhares. E hoje eu e você estamos aqui, formando uma igreja cheia de discípulos e não apenas de seguidores. Seguidores esperam pães e peixes, os discípulos pescam. Seguidores se apoiam nos líderes, os discípulos ajudam os líderes. Seguidores esperam uma visita, os discípulos visitam. Seguidores querem ir para o céu, os discípulos querem ir e levar pessoas para o céu. Discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Esse é o legado dele para nós e é isso que vamos fazer. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13, verso 1. Números capítulo 13, verso 1. Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz, espera aí, vocês já sabem, né? Até me adiantaram aí, olha. Números capítulo 13, verso 1, o texto diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Eu vou repetir. Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco ao longo de todo esse capítulo de Números 13, que a Tua palavra viva e eficaz venha ministrar sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor deseja fazer, e que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós fiquemos de fora daquilo que o Senhor, Pai, tem preparado para a sua família espiritual. Ministra aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, e é em nome de Jesus que eu oro, amém. Querido, entenda esse princípio espiritual. Sempre que Deus quer fazer algo na vida do seu povo, Ele primeiro fala. Mas todas as vezes que este algo está para acontecer, Deus nos chama a ver. Pegou o princípio? Todas as vezes que Deus quer fazer, Ele fala. Mas todas as vezes que este algo que Deus quer fazer está para acontecer, Ele nos chama a abrir os nossos olhos para contemplar. Foi assim com Abraão. Ele disse: olha, saia da sua terra, da sua parentela, e vá por uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei, você será tão numeroso, você será a maior família dessa terra, e todos que te abençoarem, eu vou abençoá-los, e todos que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei, porque você será uma bênção. Deus também, Ele olha para Moisés, em determinado momento da vida de Moisés, Ele diz: olha Moisés, eis que eu te envio ao Egito, como libertador do meu povo. Você deve se apresentar a Faraó, e você deve dizer que o Eu Sou te enviou. E você levantará o meu povo daquela terra, e você levará o meu povo até Canaã, até a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Todas as vezes que Deus quer fazer, Ele fala. Mas todas as vezes que já está para acontecer, Deus nos chama a abrir os nossos olhos para ver. Quando já estava prestes a acontecer, Deus fala: Abraão, saia da tua tenda e olhe para as estrelas do céu.
a tua descendência será tão numerosa quanto a quantidade de estrelas que você está vendo. Quando já estava para acontecer, Deus chama Moisés e diz assim: envie os espias para que eles possam contemplar a terra, para que eles possam entrar na terra, que eles experimentem daquilo que eu quero dar. Agora, por que eu estou dizendo isso nessa manhã, na festa da multiplicação, no primeiro domingo do mês de dezembro, nesse último mês do ano de 2022? Por que eu estou dizendo isso? Porque você já sabe, Deus já revelou para a gente aquilo que Ele quer fazer na nossa igreja. Deus já falou conosco. Eu não sei quantos sabem disso ou não, mas nós temos um projeto escrito de 49 anos, são 7 ciclos de 7 anos, e isso aconteceu em 2018, quando eu havia acabado de assumir essa igreja como pastor, e numa crise espiritual, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como pastorear essa igreja, eu não sabia como liderar essa igreja, eu não sabia para onde ir. Então eu disse para minha esposa: Keila, eu preciso me retirar. E eu fui fazer um retiro silencioso de 3 dias, fiquei num lugar sem internet, sem telefone, a minha Bíblia, e ali eu estava buscando a Deus, dizendo: Pai, se o Senhor não estiver comigo, não tem como. Se o Senhor não estiver comigo, não tenho o que fazer, eu não tenho o que entregar. Se o Senhor não me revelar uma direção, eu não sei para onde guiar esse povo. E depois de alguns dias ali orando e clamando, eu fui impelido pelo Espírito Santo a começar a escrever. E depois de algumas horas escrevendo, eu pude olhar de cima e eu tinha 7 ciclos de 7 anos para essa igreja. E o desafio para mim foi depois voltar e contar para a igreja aquilo que Deus havia me falado. Era desafiador juntar a minha diretoria e falar assim: um dia nós teremos 32 células. E hoje elas estão aqui. Era desafiador falar: um dia nós teremos uma ONG em pleno funcionamento, e hoje ela está aqui funcionando. E é interessante porque quando Deus quer fazer, Ele primeiro fala. Mas todas as vezes que está chegando a hora de acontecer aquilo que Ele mostrou, Ele nos chama a ver. E hoje eu e você podemos ver aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Hoje eu e você podemos contemplar dentro da nossa célula pessoas sendo curadas, casamentos sendo restaurados. Deus tem nos mostrado aquilo que Ele quer fazer. E sabe por que Deus está nos mostrando agora? Porque nós estamos no primeiro ciclo que se chama enraizar. Para mim, o mais importante de todos os outros. Sabe por quê? Porque esse ciclo é a fundamentação, é o fundamento, ele é a raiz diante de tudo que ainda vai acontecer. Como Deus não quer que esse prédio erguido e levantado não caia por terra, Ele está investindo 7 anos na fundação, e eu e você somos privilegiados de fazer parte de um momento tão histórico na vida da primeira igreja batista de Belo Horizonte, uma igreja de 110 anos, e o que Deus tem falado para a nossa igreja é: vocês voltarão a frutificar nessa cidade. Se em 110 anos vocês plantaram mais de 40 igrejas, nos próximos 100 anos vocês vão plantar mais de 100. Vocês vão enviar missionários para o mundo inteiro. Eu creio. E sabe por que eu creio? Porque o Senhor tem nos mostrado. Nós estamos numa viração de ciclo, saindo de 2022, entrando em 2023, e em 2025 é o ano da virada de um ciclo, onde a gente deixa o ciclo do enraizar e a gente começa a florescer. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque no início desse ano, Deus me convidou a fazer parte de um grupo de pastores que iriam aos Estados Unidos visitar, fazer um curso técnico, uma visitação técnica às maiores igrejas daquela nação. E eu fui escolhido para representar o nosso estado ali naquele lugar, e eu fui pensando que aquele era apenas um curso. Era um curso como qualquer outro que eu já havia feito. Era uma visita técnica como tantas outras que eu já fiz ao longo da minha vida, no Brasil, na Europa, na África. Era só mais uma coisa que eu estava vivendo. Mas quando eu cheguei lá, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, dizendo: Juan, é muito mais do que um curso.
Você veio aqui para espiar. Mas não espiar a igreja dos outros, não espiar a nação dos outros, não espiar a terra dos outros. Você veio aqui para espiar aquilo que eu posso fazer. Você veio aqui para ver aquilo que eu faço, para que você possa voltar renovado, para que você possa voltar cheio e entender que aquilo que eu fiz nessa nação, eu também posso fazer no Brasil. Eu também posso fazer naquela comunidade da qual você faz parte. Sempre que Deus quer fazer, Ele fala, mas quando está chegando o momento, Ele começa a mostrar. E naquele lugar eu pude ver coisas extraordinárias. Quem me segue ali no Instagram viu as fotos que eu postei. Eu acho que as fotos não traduzem a realidade. Eu pude ver coisas que talvez eu jamais pudesse acreditar que seria capaz de acontecer. E Deus estava enchendo o meu coração de fé, de esperança, de ânimo. E o interessante é que nesses 10 dias que eu estive ali, eu cresci 10 anos como pessoa. De tão intenso que foi. E o mais interessante é que eles compartilharam conosco não só os seus acertos, mas também os seus erros. E ao compartilhar os seus erros, eu posso dizer para vocês que nós vamos economizar tempo, porque a gente não vai precisar errar para aprender. A gente pôde aprender com o erro que eles cometeram. E eles compartilharam conosco justamente para nos inspirar a seguir o caminho certo. E eu quero gastar um tempo agora com vocês compartilhando o erro que eles cometeram, mas também compartilhando um pouco dos seus acertos. E o primeiro erro, e talvez ele seja o erro central da igreja americana, é o seguinte erro. Eles falaram assim: Juan, tomem cuidado lá no Brasil, porque aqui nos Estados Unidos nós trocamos o Espírito Santo pela excelência. Na igreja primitiva, se você tirasse o Espírito Santo da igreja, nada funcionava. Nada ia para frente. Mas aqui nos Estados Unidos, se você tirar o Espírito Santo, tudo continua acontecendo perfeitamente. Sabe por quê? Porque nós dominamos todas as técnicas. Nós aprendemos a fazer sem Deus. Nós aprendemos a cantar sem Deus, nós nos tornamos profissionais da fé, nós aprendemos a tocar sem orar, sem jejuar, nós aprendemos a cantar num culto sem ter vida com o Senhor, sem pedir perdão dentro de casa. A verdade é, nós nos tornamos profissionais, nós dominamos as técnicas de oratória, nós sabemos tudo sobre liderança, e a verdade é que há muito tempo, a gente tem vivido como igreja sem a unção que nós recebemos lá atrás. Por isso, vocês que estão no Brasil, não troquem o Espírito Santo por nada. O diabo vai tentar oferecer para vocês muitas coisas, mas não troquem a unção do Espírito Santo por nada. E é interessante porque nós visitamos 12 igrejas, são 12 pastores que ao final de cada dia, sem saber que eles estavam concordando com os outros, eles falavam a mesma coisa para nós. Eles diziam assim: olha, o que Deus quer fazer nas nações tem a ver com o que está acontecendo com o Brasil neste exato momento. O que Deus quer fazer no mundo tem a ver com o que Deus está fazendo no Brasil. Então não troque o Espírito Santo por nada. E querido, a reflexão que eu faço é: como é que a gente está nesse processo? Será que já começamos a substituir o Espírito Santo pelos processos? Será que já iniciamos a substituição do Espírito Santo pela técnica? Quando a gente olha a nossa equipe de louvor, nós percebemos mais a técnica ou mais a unção? Quando você ouve o pastor pregar, o que você sente? Mais uma oratória, mais uma exposição, ou de fato Deus falando com vocês? Como nós estamos nesse processo? Agora, como é que você está nesse processo? Como é que você lidera a sua célula? De qualquer maneira, porque você sabe já o que fazer, é 5 minutos antes e você vai lá e prepara tudo, não tem oração, não tem jejum. Como é que está na sua vida dentro de casa? Será que você já não substituiu a provisão de Deus pelo seu salário? Será que a sua renda hoje já não é tão grande que não precisa mais do agir de Deus sobre a sua vida? Como é que nós, brasileiros, estamos nesse processo?
Em cima dessa verdade, se vocês não substituírem o Espírito Santo, o avivamento que vai incendiar o mundo, ele está nascendo no Brasil. Entenda isso. Quando Deus quis trazer um libertador para o mundo, alguém que pudesse libertar o seu povo da escravidão do Egito, Deus mandou o menino Moisés. Mas Satanás, entendendo o que Deus faria, tentou de todas as maneiras impedir. Como? Fazendo com que Faraó matasse todos os meninos na tentativa de matar aquele menino Moisés, que lá na frente seria o libertador do Egito. Quando Deus quis trazer o seu Filho, Jesus Cristo, como libertador de toda a condenação, e nos tirar da escravidão do pecado, e nos dar a vida eterna, o que foi que o diabo fez? Ele fez com que Herodes decretasse uma ordem, a fim de que matasse também todos os meninos, na tentativa de matar Jesus Cristo. Então entenda esse princípio do mundo espiritual: sempre que Deus quer fazer algo grandioso, o inimigo se levanta de maneira furiosa. Sempre que Deus está trazendo vida, o inimigo multiplica as mortes. Sempre que Deus está trazendo libertação, o inimigo multiplica a escravidão. Ou seja, tudo isso que está acontecendo no mundo, guerras, rumores de guerra, pandemia, crises políticas, crises econômicas, só me mostra que tem algo grande do Senhor vindo aí. Tudo isso que está acontecendo, toda essa tristeza, todo esse desespero, só me mostra que o Senhor está trazendo algo para a sua igreja, só me mostra que o Senhor está preparando a sua igreja para viver um tempo novo dele nessa terra, para poder incendiar. E querido, eu creio muito que o Brasil, quando se fala de avivamento, é a bola da vez. O Brasil hoje já é o maior celeiro de missionários no mundo inteiro. O Brasil hoje tem sustentado a obra missionária no mundo inteiro. Não é mais a Europa, não é mais os Estados Unidos, agora é o Brasil. O maior crescimento do Evangelho está acontecendo aqui na nossa nação. Nós não podemos nos distrair. Quando o Messias vem, quando Jesus vem, João Batista está preso. E ele manda então os discípulos irem verificar se aquele era de fato o Messias. Sabe por quê? Porque na cabeça de João, estava mais ou menos assim: olha, se Jesus é o Messias, e eu sou o seu precursor, não faz sentido eu estar preso. Se Jesus chegou, era para ele ter vindo aqui me libertar, mas ele não fez isso. Aí Jesus manda os discípulos voltarem, relatarem para João, tudo o que eles viram, e tudo o que eles ouviram. E o que eles viram e o que eles ouviram? Os cegos voltaram a ver, os leprosos foram purificados, os paralíticos foram curados. O que Jesus está dizendo para João é: João, para de olhar para aquilo que você gostaria que eu fizesse, eu não estou fazendo, e comece a olhar para aquilo que eu estou fazendo, porque eu estou agindo. Cuidado para você não estar distraído. Cuidado para que os seus olhos não estejam fixos em um lugar e você não esteja conseguindo ver aquilo que o Senhor está fazendo entre nós. Sabe por quê? Porque pode ser que você fique de fora, não porque Deus quer, não porque o seu pastor quer, mas simplesmente porque você está distraído. Tudo que nós estamos vivendo só nos mostra o que o Senhor quer fazer. Agora, a igreja americana, ela trocou o Espírito Santo pela excelência. Eu não estou dizendo que a excelência é algo ruim, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que mesmo que sejamos excelentes, acima de tudo, nós precisamos depender da obra do Espírito Santo no nosso meio. Eles trocaram a adoração verdadeira e genuína pelo show. Eles trocaram a autoridade espiritual que o Senhor havia dado a eles por títulos. Eles trocaram o ministério, o servir, pela carreira. Eles trocaram a glória de Deus pela fama dos homens. Eles trocaram o caráter pelo carisma. E me diz, como é que nós estamos nesse processo? O Senhor está nos mostrando, o Senhor está nos dando uma advertência, para que nós possamos recuar, corrigir a rota e ajustar o nosso coração. Eles se esqueceram de que eles eram apenas um vaso de barro.
Eles pensaram que por ter ouro dentro desse vaso, mas o ouro era a presença de Deus, o ouro é o Espírito Santo de Deus, mas eles confundiram. Eles pensaram que porque tinha ouro dentro deles, eles eram vaso de ouro. Não, eles são vaso de barro. Eu e você, por mais que tenhamos Deus dentro de nós, por mais que tenhamos dons, talentos, habilidades, por mais que estejamos fazendo a diferença, não podemos nos esquecer que somos apenas um vaso de barro. Não tem problema as pessoas acharem que você é o cara. Não tem problema as pessoas pensarem que você é alguma coisa. O problema é quando você acredita nelas. O problema é quando você pensa que você é alguma coisa. Tudo que está acontecendo na sua vida, tudo tem a ver com o que Deus está fazendo. Não perca isso de vista. Tem a ver com o que o Espírito Santo está fazendo dentro de você. Eles deixaram de servir. E com o tempo, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a criticar quem estava servindo. Eles deixaram de fazer e eles passaram a criticar aqueles que estavam fazendo. Agora me diz, quem é mais relevante? Um crítico ou alguém que faz? Pensa em alguns nomes de artistas que pintam quadros, por exemplo. Você consegue pensar em alguns nomes? Quais, por exemplo? Van Gogh, Da Vinci. Agora, Picasso. Agora pense em alguns nomes de críticos de arte. A gente não sabe. Sabe por quê? Porque criticar é algo completamente irrelevante na sociedade. Criticar qualquer pessoa pode fazer. Criticar qualquer tolo é capaz de fazer. O difícil é ver a beleza naquilo que está feito. E para isso a gente precisa da graça de Deus. Criticar é muito fácil. Agora fazer é difícil. Criticar o seu líder de célula é muito fácil. Agora abrir a sua casa toda semana, receber as pessoas, amar as pessoas, ser generoso, preparar um lanche, pastorear a sua vida todos os dias, atender o seu telefone, responder a sua mensagem, isso é muito difícil. Você não pode cair nesse mesmo erro. O Senhor está te chamando para fazer e não para criticar. O Senhor não mandou você falar que Ele ama as pessoas, o Senhor mandou você amar como Ele ama. O Senhor não mandou você dizer que Ele quer fazer, o Senhor mandou você fazer. Outro erro que eles cometeram tem a ver com a inconstância. Um povo que era constante, perseverante, agora está caindo na inconstância. Você sabe quem é Martin Luther King? Você sabe quem é Billy Graham? Você por um acaso já ouviu falar no Rick Warren? E sabe por que você ouviu falar e você conhece todos esses? Porque eles nunca desistiram. Porque eles foram constantes até o fim. Mas por um acaso você já ouviu falar em Frederico Maderich? Não. Por quê? Porque na primeira dificuldade ele abriu mão do ministério. E aí? Você vai abrir mão da sua célula na primeira dificuldade? Vai abrir mão do ministério na primeira luta? Vai abrir mão da vida cristã na primeira adversidade? Não, nós temos que ser constantes. A minha vida com Deus não pode ser uma montanha russa. Todos os dias eu tenho que ler a palavra, todos os dias eu tenho que orar, eu tenho que louvar e adorar o meu Deus. Eu não posso fazer isso um dia e o outro não. Eu não posso cair na inconstância. Quero compartilhar um pouco dos acertos que eles cometeram para nos inspirar. E o primeiro acerto que eu percebi naquela igreja tem a ver com a excelência. Na verdade, com os americanos. Eles são excelentes em tudo que fazem. Sabe por quê? Porque eles entenderam o princípio de que tudo é feito para a glória de Deus. Não importa se eles estão varrendo uma rua, não importa se eles estão abrindo uma empresa, tudo o que eles fazem é com excelência, porque eles entenderam que tudo é para glorificar o nome de Deus. Outro aprendizado é o quanto esse povo é um povo generoso. Pensa num povo que é generoso. E eles são generosos porque eles entenderam que não são donos de nada, eles são administradores dos recursos de Deus.
Sabe como que nasceu a Black Friday? Talvez você não saiba da origem da Black Friday. Você já sabe que na quinta-feira eles comemoram o quê? O Thanksgiving, ações de graça. Então eles se reúnem na quinta-feira, é um feriado nacional, e eles agradecem a Deus por tudo que eles têm. Aí um grupo de empresários percebeu na quinta-feira que eles tinham muito mais do que eles precisavam para viver, que Deus havia abençoado eles sem medidas. Então esse grupo de empresário se reuniu e falou assim: amanhã nós vamos vender tudo o que a gente tem pela metade do preço, para poder abençoar quem não tem condição de ter. E é assim que a Black Friday nasceu. Hoje eu concordo com você, ela se perdeu, as pessoas só pensam em lucro, enganar os outros, mas a origem dela tem a ver com a generosidade desse povo. É um povo generoso, e eu penso que eles aprenderam com Davi, quando Davi queria construir lá, e ele foi comprar um terreno, e a pessoa falou assim: não, Davi, eu vou te dar esse terreno, e ele falou: não, eu não vou dar para Deus algo que não me custe nada, eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada, eu vou comprar pelo preço justo. Talvez ele tenha aprendido com aquela mulher que quebra o perfume sobre Jesus. Sabe quanto custou aquele perfume? 1 ano de trabalho daquela mulher, era o valor daquele perfume. Pega o teu salário, multiplica por 12 e pensa se hoje você teria coragem de ofertar esse valor a Deus. É por isso que Jesus olha para essa mulher e diz assim: aonde o evangelho for pregado, a sua história será contada. Aquela mulher quebra o perfume para não sobrar nada. Tamanha a honra, tamanha a gratidão que aquela mulher tinha. Talvez esse povo tenha aprendido. Eu poderia citar aqui muitos outros exemplos de aprendizado, mas eu preciso voltar ao texto e continuar a nossa mensagem. Talvez eu possa soltar isso na internet, ou depois jogar isso num texto e enviar para vocês, mas eu quero convidar vocês a voltar aqui em Números 13, no verso 26. Moisés havia mandado os espias olharem a terra que o Senhor havia dado para eles. E no verso 26 o texto diz: eles retornaram a Moisés e a toda a comunidade de Israel no deserto, onde ali prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. No verso 27, 13 e 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, terra que mana leite e mel. Aqui estão os frutos. Verso 28, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e são grandes. Verso 30, então Caleb, vendo o povo falar sobre o aspecto negativo, fez o povo calar perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse dessa terra, porque é certo que nós venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos fazer isso, eles são mais fortes do que nós. Moisés enviou quantos homens? 12 homens, mas 10 voltaram com um relatório negativo. 10 homens avistaram a terra, provaram da terra e voltaram com um relatório negativo. Apenas 2 homens falaram: subamos agora, o Senhor nos deu a terra. Enquanto 10 estão dizendo: ninguém vai conseguir, não é possível, 2 estão ali confiando na promessa de Deus. O Senhor havia falado que daria a terra. Eles estão ali dizendo: vamos subir, vamos fazer, a terra é boa. O interessante é que Deus mandou aqueles homens olharem na perspectiva de traçarem uma estratégia, e não de emitir uma opinião se era possível ou não entrar naquela terra. O Senhor não mandou eles irem lá olhar se dava para entrar, tanto é que eles entraram. O Senhor mandou eles irem lá para traçar uma estratégia de conquista daquela terra. Sabe, eu entendo que Deus me enviou àquela nação não para olhar se é possível ou não realizarmos aquilo que eles realizaram, fazer aquilo que eles fazerem. Quem sou eu para dizer se é possível ou não? Eu creio que o Senhor me enviou ali para aprender, para corrigir o meu coração, para ajustar a minha rota. E hoje eu estou compartilhando com os irmãos, também não para ouvir de vocês, se vocês creem ou não, porque isso não cabe a nós. Eu estou dizendo isso para vocês, eu estou contando essa experiência apenas para que vocês não fiquem de fora daquilo que Deus está fazendo.
apenas para que o olhar de vocês não esteja focado nas coisas erradas, nas distrações, apenas para que o inimigo não encontre uma brecha no seu coração, para tirar você do centro da vontade de Deus. Sempre que Deus, Ele quer fazer algo, Ele chama o seu povo para ver o futuro. O povo de Deus nunca é pego de surpresa. Deus sempre antecipou o futuro para o seu povo. Agora o interessante é que sempre que Deus levantou um homem, sempre que Deus levantou uma liderança para ver o futuro, sempre que essa pessoa voltou para a sua comunidade, para o seu povo para contar, dois tipos de espíritos se manifestavam: o espírito da incredulidade, da descrença, e o espírito da crença. Quando Deus falou com Abraão que ele seria pai de uma nação, Sara riu. Aí Deus chama Abraão e fala assim: por que sua esposa está rindo? O que é impossível para mim? Por que ela está rindo? O que é impossível para mim? E aqui não é diferente. Olha o que acontece no verso 32. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Eles disseram: não é possível, nós seremos devorados. Vira o capítulo e vai para o capítulo 14. No verso 1, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas se queixaram contra Moisés, e toda a comunidade lhe disse: quem dera estivéssemos morrido no Egito, ou até nesse deserto. E eles disseram uns aos outros: vamos escolher outro líder, e vamos voltar para o Egito. Versículo 4. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué e Calebe rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra é boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a vitória. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo. A proteção deles se foi, e o Senhor está conosco, não tenha medo. Da mesma forma que Sara riu, o povo começou a divulgar mentiras. Eles deram um relatório negativo, e toda aquela igreja de Israel começou a chorar em desespero, dizendo: por que nós não morremos? Talvez hoje poderíamos dizer: por que não morremos na pandemia? Porque o Senhor nos permitiu continuar vivos. Vamos escolher um outro pastor para essa igreja, para a gente voltar a viver o que a gente estava vivendo antes, porque isso é impossível de acontecer. Quem não consegue ver o futuro, tem medo dele. Obrigado. Quem não consegue ver o dia do amanhã, prefere voltar e ficar no ontem. Com qual espírito você está? Com o espírito da crença? Eu creio nesse Deus que faz. Eu creio que o Senhor tem protegido a sua igreja. Eu creio que o Senhor tem guardado o seu povo. Ou você está apavorado, desesperado, pedindo a Deus para tirar a sua vida, não querendo mais ter filhos nesse mundo mal? Como é que está o seu coração? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É interessante porque tanto para quem crê quanto para quem não crê, o que nós precisamos entender é que a diferença entre essas duas pessoas não está do lado de fora dela, está do lado de dentro. A diferença de quem crê e de quem não crê não está no mundo exterior, está no mundo interior. Quem crê vai continuar crendo, ainda que a terra estremeça e a videira não dê o seu fruto. Amém, igreja? Posso ouvir um glória a Deus? Mas quem não crê, vai continuar não crendo, ainda que o Senhor multiplique os frutos, ainda que o Senhor abençoe ele vai continuar não crendo, porque a diferença não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. Nós vemos isso o tempo todo na vida de crianças que crescem no mesmo ambiente, mas tomam rumos diferentes. Por isso a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a tua vida. Se você deixar o seu coração se contaminar com a televisão, com os jornais, com a internet, você vai viver uma morte, você vai sobreviver. Guarda o teu coração de tudo isso, protege ele, encharca o seu coração da palavra de Deus, dos louvores do Senhor.
É exatamente isso que está acontecendo aqui. Esses 12 espias faziam parte do mesmo povo, saíram do mesmo Egito, deixaram a mesma escravidão, mas tinham olhares completamente diferentes para a vida. Entenda uma coisa, querido, você sempre vai ver do lado de fora o que você já viu do lado de dentro. Você sempre vai ver no seu mundo exterior aquilo que já foi projetado no seu coração. A Bíblia diz: os olhos são a janela do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Mas se os seus olhos forem bons, o seu corpo será iluminado. Por isso eu te pergunto, sabe por que a maioria voltou com um relatório negativo e não positivo? É simples. Porque desde que esse povo saiu do Egito, o que eles fizeram? Reclamaram. Eles murmuraram. Preste atenção para você não perder aquilo que o Senhor tem para você. Desde que esse povo saiu do Egito, eles reclamaram da liderança de Moisés, eles reclamavam porque estava com fome, porque estava frio, porque estava com calor. É raro você ver esse povo agradecendo. Como consequência de alguém que reclama, não tem outra forma de olhar para a vida senão com pessimismo, senão de maneira negativa. Sabe por quê? Porque na ciência, reclamar treina o seu cérebro para encontrar o tempo todo outros motivos de reclamação. Reclamar educa o seu cérebro para continuar procurando motivos para reclamar. Reclamar te deixa com fome e sede de reclamar, então você olha para o céu ensolarado e você diz: que calor! Você olha para o tempo frio e você diz: meu Deus, eu estou com frio. Quem vive reclamando vai murmurar no sol e vai murmurar na chuva, porque no sol ele não consegue perceber que ele pode desfrutar do dia, e na chuva ele também não consegue perceber a vida se renovando. Em outras palavras, quem reclama não consegue ver o belo. Deixa eu te dar um exemplo, deixa eu ilustrar. Eu tenho um amigo que um dia me contou a história de quando ele era criança, ele estava sentado na mesa de jantar, e aí o seu pai falou assim: filho, será que você pode ir na cozinha pegar o sal? Se você tem filhos adolescentes dentro de casa, você sabe o que aconteceu nesse momento. Ele se levantou da mesa e ele começou a falar: mas só eu? É só eu que vou fazer tudo nessa casa? Vocês não podem fazer nada, é só eu que faço, né? Eu também não sei onde está esse sal. E esse menino levantou da mesa e ele foi até a cozinha reclamando, murmurando, dizendo que não sabia onde estava o sal. Ele abriu todas as portas, abriu gaveta, abriu geladeira e continuou murmurando. A mãe dele olhou para ele e falou assim: se eu for aí, e se eu achar esse sal, eu vou esfregar esse sal na sua cara. Vocês estão rindo porque você sabe que é verdade, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse menino não estava mentindo, ele não achou o sal. Sabe por quê? Porque desde que ele saiu da mesa, ele estava treinando o cérebro dele a não reconhecer o sal, mesmo que o sal estivesse diante dele. É isso que você faz quando você reclama. Você treina o seu cérebro a não ver o belo. Você treina o seu cérebro a não ver as coisas boas que o Senhor está fazendo, mesmo quando elas estão diante de você. Quem está do lado de fora está dizendo: não tem motivo para reclamar, só tem motivo para agradecer. Mas a pessoa, até quando vai agradecer, ela reclama porque ela não consegue ver o belo. Ela modelou o cérebro dela dessa maneira. O interessante é que é isso que a reclamação faz com a gente. Como é que está o seu coração? Ele está grato ou ele está ingrato a Deus? Como é que está as suas falas? São louvores ao Senhor ou são louvores ao inimigo? Porque quando você agradece, você treina o seu cérebro para reconhecer a presença de Deus em tudo e em todos os lugares. Quando você agradece, você treina o seu ouvido a reconhecer a voz do Senhor. Quando você agradece, você treina o seu coração a reconhecer a presença dEle. Querido, o que você precisa entender é que pela sua mente o seu mundo pode ser criado ou ele pode ser destruído. Pelo seu interior fluirão rios de água viva. Pelo seu coração o seu casamento pode florescer e prosperar, ou você pode matar o seu casamento. O
poder da vida e da morte está na sua língua, diz a Bíblia. Padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento gera habitação espiritual. Imagine que você arrumou um emprego, e você vai para o seu emprego assim: meu Deus, mais um dia, eu não aguento mais aquela gente feia, aquele povo chato, esse salário miserável. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai crescer e não vai prosperar. As pessoas não vão gostar de você, ninguém gosta. Quem reclama tem uma energia pesada, quem reclama é tóxico, ninguém gosta. Você vai perder o seu emprego. Agora imagine que você arrumou um emprego e você vai assim: Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu. Me usa naquele lugar. Quando eu entrar naquele lugar, rasga o céu. Usa a minha vida para testemunhar dos seus feitos. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a se aproximar de você porque você é luz. As pessoas vão gostar de estar perto de você. Você vai fazer o seu trabalho bem feito. Você vai ser promovido e você vai prosperar. Pela sua mente o seu mundo é criado, ou pela sua mente o seu mundo é destruído. Tudo que nós desprezamos, nós perdemos. Mas tudo que nós celebramos, nós recebemos em dobro. Com qual espírito você está nessa manhã? Se você não crê, peça ajuda para Deus nessa manhã. Fala: Deus, por que só eu não estou crendo? Por que só eu que não estou vendo? Peça a Deus para te dar fé, peça a Deus para renovar a sua mente. Agora, se você crê, glória a Deus. Se você crê, celebre, continue agradecendo aquilo que Deus está fazendo. Versículo 10, então a glória do Senhor apareceu e todos os israelitas tiveram um encontro com o Senhor na tenda. Presta atenção nesse detalhe: Deus não esconde o que Ele quer fazer daqueles que creem. Aqueles que não creem, eles vão ser pegos de surpresa, mas aqueles que creem, o Senhor prepara. Em Gênesis 18, o Senhor olha e Ele diz assim: acaso eu esconderei o que eu quero fazer do meu servo Abraão? De maneira nenhuma. Deus, para aqueles que creem, Ele rasga o seu coração, Ele conta os seus segredos, Ele revela a sua vontade. Por isso, mais uma vez, como é que está o seu coração? Sabe qual é a maior dor no coração de um líder? Imagine só, Deus fala com Moisés, mas o povo não crê. O que o Senhor quer fazer com o povo? O Senhor quer exterminar o povo. Moisés vai com o coração pequenininho na presença de Deus falar: Deus, não faz isso, não faz isso. Sabe qual é a maior dor no coração de um líder que viu o futuro e voltou para contar para o seu povo? É perceber que por causa da dureza de coração do povo, pode ser que muitos não vão estar lá. Ele viu o quanto o futuro é maravilhoso, e ele voltou para falar: estamos no caminho certo, gente, vamos lá, vamos nos entregar, vamos viver, vamos fazer, os melhores dias ainda estão para acontecer. Mas ele percebe que no meio do povo tem muita gente com o coração duro, tem muita gente que não está acreditando, e começa a doer, porque ele olha para essas pessoas e começa a falar: por que Deus? Por que Deus? Ela não vai estar lá. Você sabe quem foi que entrou na terra prometida? Somente os que creram. Os que não creram, Deus não deixou entrar. E o nosso coração às vezes dói, porque eu quero que você entre, eu quero que você esteja lá, eu quero que você viva, mas pode ser que por causa da sua distração, você se perca no caminho. Por isso eu estou hoje pregando aqui para vocês, não no sentido de vocês falarem apenas eu creio ou não, mas para que vocês se entreguem àquilo que o Senhor está fazendo. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados, a nossa igreja é privilegiada por aquilo que o Senhor está fazendo. Deus poupou todas as famílias da nossa igreja nessa pandemia. Eu vi a mão do Senhor sobre cada casa, sobre cada lar. Ninguém teve falta de nada. Nós somos privilegiados. Aleluia. Não deixe o inimigo nessa manhã encontrar uma brecha no seu coração. Sabe por quê? Samuel, Satanás fez 1/3 dos anjos se rebelarem contra Deus.
Vamos contextualizar: Deus era o pastor daquela igreja, o céu era a igreja e os anjos eram as ovelhas. Os anjos, Satanás fez os anjos encontrarem defeito em Deus. Satanás fez aqueles anjos se rebelarem contra aquela igreja, que era perfeita, que era maravilhosa. Imagina o que o diabo pode fazer no seu coração se você der uma brechinha desse tamanho. Porque você não está num lugar perfeito, você está num lugar cheio de seres humanos falhos, pecadores, buscando santificação, dos quais o seu pastor é o mais pecador de todos eles. Se eu não errei com você, você já sabe, eu falo isso quase todo culto, é porque a gente se relaciona pouco, porque eu erro o tempo todo. Então imagina se você der uma brechinha, o que Satanás pode fazer no seu coração. Não se distraia, não se distraia, não se perca, não tire o foco do que Deus está fazendo, não tire o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Como é que está o seu coração? Sabe por quê? O futuro vai chegar de qualquer maneira, os anos vão se passar de qualquer maneira. A questão é como que você vai estar lá amanhã, assistindo de longe o que o Senhor está fazendo, ou você vai estar dentro, vibrando e agradecendo a Deus, porque um dia você vai poder falar: eu combati o bom combate, eu guardei a fé e eu terminei a carreira. Eu não posso mentir para você, os próximos anos serão difíceis sim, e serão difíceis para todo mundo, mas o Senhor nos deu uma estratégia para vencer tudo isso. Quando eu leio o Apocalipse, eu não vejo um cenário de derrota, eu vejo um cenário de dificuldade, mas uma igreja gloriosa. Deus tem me mostrado o futuro, e nesse futuro eu tenho visto cada casa uma igreja, cada crente um ministro. Eu tenho visto o futuro, e nesse futuro eu tenho visto pastores não só dentro da igreja, pastores não só de títulos, mas pastores que amam as suas ovelhas e que estão pastoreando primeiro as suas famílias, as suas casas, os seus vizinhos. Hoje nós vivemos ainda num tempo que a gente pode se reunir como igreja, mas chegará o tempo em que nós não poderemos mais estar aqui, e para esse tempo Deus nos deu uma estratégia: a igreja nas casas. Isso se chama célula. E se você está aí dizendo: não, a minha vida é muito corrida, eu tenho muito para fazer, sabe o que eu estou te dizendo? Você está distraído, porque Deus, Ele está construindo uma arca, e a arca são as células, e você está dizendo: não, na hora certa eu entro. Pode ser que não dê tempo, pode ser que a sua distração te atrapalhe de entrar na estratégia que Deus deu da sobrevivência da igreja no tempo de perseguição. Célula não é luxo, célula é lugar de pastoreio, célula é lugar de cura, de discipulado, de renovo. Não fique de fora, nós não temos tempo a perder. Eu vi o futuro, e no futuro a gente vai estar aproveitando cada segundo que a gente tem para evangelizar quem a gente não evangelizou a vida inteira. No futuro a gente vai estar desesperado para tentar ligar para todos os nossos amigos, pessoas que a gente ama, porque a gente perdeu tempo a vida inteira. Eu vi um futuro, e no futuro eu vi um povo quebrantado, eu vi o céu rasgado, eu vi a presença de Deus no nosso meio de um jeito sobrenatural. Nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus nunca na história da humanidade retrocedeu, ele sempre avançou. Mesmo nesse período de dificuldade, a igreja vai continuar crescendo, multiplicando e fazendo a diferença, porque é isso que Deus quer. Números 13, 27, olha o que eles disseram: nós entramos na terra. Eles não falaram: nós vimos a terra, eles disseram: nós entramos, nós desfrutamos, aqui estão os frutos dessa terra. Querido, sabe o que eu quero dizer para você? Eu não estou apenas vendo o futuro, eu já estou vivendo ele. Porque na Bíblia tem o já e o ainda não. Nós como igreja podemos não só ver o futuro, mas desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu já comecei a ver o Senhor nos preparando para esse encontro glorioso. Eu tenho visto a cada domingo a presença de Deus mais manifesta no nosso meio. Como pastor, eu tenho visto no meu gabinete um povo cada vez mais quebrantado, se arrependendo dos seus pecados, mudando de vida.
Eu quero convidar você não só a ver o futuro, mas a viver esse futuro. Sabe por quê? Porque eu não estou só vendo, eu estou comprometido com Ele. Eu estou me entregando cada vez mais para desfrutar dEle. Eu estou me dedicando cada vez mais. Eu quero convidar você a fazer o mesmo, porque no céu não tem pódio, não tem primeiro, segundo e terceiro lugar, tem quem entra. Então eu estou querendo entrar junto com vocês. Eu estou querendo que a gente dê a mão e entre junto naquele céu, dizendo: obrigado, Jesus, por essa obra gloriosa de redenção que o Senhor fez. Obrigado porque nunca o Senhor desistiu de nós. Eu quero terminar deixando uma palavra no seu coração. Veja o futuro, se entregue, celebre, celebre, celebre. Veja o futuro, se comprometa com Ele e celebre, celebre, celebre. Veja o futuro, se entregue a Ele e glorifique ao Senhor. Veja o futuro, se entregue a Ele e celebre. Veja o futuro, se entregue a Ele e celebre, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Ele está preparando para nós. Fique de pé e vamos adorar o nome.